Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o Ale Souto. Começo hoje uma série de vídeos, um portfólio audiovisual a partir da minha página web, alesouto.com. Talvez essa página vá ser desativada, então estou fazendo isso para trabalho como um backup. E também, se ela continuar, não tem nenhum problema, porque eu vou fazer um comentário sobre algumas séries realizadas ao longo dos meus 17 anos de trabalho profissional em artes visuais. Então, o que eu vou fazer ao longo desses vídeos, que não sei quantos vão ser, mas eu vou, porque são várias séries, né? Temos aqui algumas, né? Então, cada uma dessas linhas aqui é uma série, e aqui ao final temos outros projetos, que são várias séries também, realizadas em contextos menos extensos que essas outras aqui. Essas séries que estão aqui, elas tiveram mais desenvolvimento que as outras aqui, às vezes parecido, mas ou tem uma dinâmica um pouco mais peculiar que as outras. Mas enfim, o que eu vou fazer aqui, então, a partir de hoje, falar sobre essas séries. Então, esse é um portfólio audiovisual. Eu vou mostrar para vocês bastante da minha produção, vou comentar, vou ler os textos, tudo que tem aqui. Esse portfólio, essa página está em espanhol e inglês. Estava morando no México por 10 anos, agora eu voltei ao Brasil. Então, vou fazer toda essa leitura em português. Eu vou começar com vocês pela série chamada Desmanche, uma série bastante importante no meu trabalho. Antes de Desmanche, eu fazia pinturas em, em tela e costurava alguns elementos de plotter. Eram umas pinturas também com detalhe de adição de plotagem sobre a pintura, eu tinha uma pesquisa de material aí, mas quando eu chego no material papelão, quando eu descubro esse material, né, no meu trabalho vai para um outro lugar. E essa aqui, essa série de desmanche, ela é muito simbólica nesse sentido. Então, a série de desmanche inicia primeiro com umas superfícies bidimensionais, que eu chamo deste lado de Canadá palpável, inspirado na frase célebre do Paul Klee. E logo depois eu exponho essa série na Gentil Carioca no Abre Alas, de 2006, por aí. E aqui em 2007, em 2006, um ano antes, eu já vim trabalhando com esses materiais também. Em 2000, entre 2005 e 2006 eu descubro o material. Faço uma exposição do Sete de Barra Mansa, chamada também de Desmanche, mas o carro ainda não tinha acontecido. São trabalhos pequenos, menores. O desse lado de Canadá é palpável grande, também eu faço que é uma superfície de uma chapa de papelão com os pictogramas recortados. E ao lado tem, deixa eu ver se ele está por aqui. E ao lado tem o desenho, não está aqui não. E ao lado tem o desenho da mesmo tamanho da superfície do papelão com os pictogramas recortados da chapa colocados no desenho, uma espécie de fantasma, uma espécie de yin-yang. Bom, falando de desmanche, quero falar que aí o desenvolvimento dessa série chega até aqui, quando eu vou para Santa Teresa, saio de Realengo, que é o meu bairro natal, e vou para Santa Teresa desenvolver um ateliê lá, a convite do Almir Soares, junto do grupo Imaginário Periférico, que eu participo. Então, eu realizo essa intervenção em carros abandonados de Santa Teresa, né, quer dizer, nesse carro abandonado, que é próximo ao Curvelo, ali onde era um ateliê. Então, eu cubro esse carro abandonado com papelão, apago ele e depois eu insiro esses cubos vermelhos sobre esse objeto
fantasma, né, anulado de suas peculiaridades de reconhecimento de um carro. O Carlito Carvalhosa, que Deus o tenha, ele escreve sobre o texto, né, dessa série. Fui selecionado para uma bolsa em Furnas na época. Eu realizei o desmanche essa exposição lá no Espaço Furnas Cultural, né, pela bolsa da incubadora Furnas Sociocultural. E o Carlito escreve sobre tudo isso que eu acabei de falar agora há pouco, né? É uma questão lúdica e misteriosa nesse trabalho, né? Então, lúdica porque o carro acaba parecendo um carro de brinquedo, e também tem um mistério de que não dá para ver o que que é. O Carlito também fala sobre isso. Então, aqui um pouco da produção, né, do trabalho, registrando o audiovisual, e o meu primo Júlio aqui fazendo a assistência, ajudando. Então, a gente aqui trabalhando, eu fazia isso nas épocas do bondinho antes do acidente, né? Então, toda hora estava subindo e descendo bondinho, agora se mais ou menos se normalizou, certo? O bondinho estava uns altos aqui, né? Eu estou agora falando diretamente para Padre Miguel, tem a cultura das motos, eles empinam as motos aqui, e é muito, os escapamentos têm um som muito potente. Bom, continuando a falar, dentro dessa série de desmanche também tem um empilhamento, que é essa série de várias caixas empilhadas. O Carlito também vai falar no texto, eu vou ler para vocês daqui a pouco. Né? Empilhamento foi no Centro Cultural da Justiça Federal, aqui já no ambiente centro cultural, né? Então, meu trabalho tem essa característica de ambiente urbano, intervenção urbana e espaço fechado, né? Com luz, com todas as sombras que a incidência da luz dava, né? Aqui no Museu da República, eu ganhei eu sou um dos premiados no Universidade da Estácio de Sá, na época. Eu exponho no Museu da República com vários outros artistas, eu fico bastante conhecido nessa época, né? Essa é uma época de bastante reconhecimento na minha poética. Eu saio de Padre Miguel para o centro do Rio, é, era bastante desconhecido e me torno bastante conhecido no meu trabalho, né? Mais do que eu, né? Meu trabalho se torna bastante conhecido de uma maneira muito rápido, e essas exposições aqui são as primeiras desse processo. Bom, aqui tem uns ensaios com a poética de desmanche do carro, eu aqui refletindo, aqui em São Cristóvão. Depois aqui, já são alguns anos depois, bastante, aqui já 2013, não muitos, mais ou menos, né? De 2007, 2013, 6 anos depois, na Cidade das Artes, na Barra, onde eu faço o empilhamento, né, outra vez. E na Cidade das Artes, aqui em Yucatán, em 2010, sou convidado para realizar 4 trabalhos que eu tinha realizado até esse momento, em 2009, de 2006 que eu começo a trabalhar, 2007, 2008, 2009, né, 3 para 4 anos, e já realizo em Yucatán, no Museu Macai, no Museu Alfredo Ponce, um trabalho que chama Quatro Reflexões sobre as Ruas, né, Oásis, Mistérios, os Nômades e Caos. Então, eu faço totens temporários, o casulo temporário também, o empilhamento e o caramujo man, que nesse momento também está em processo, tá acontecendo. Está aqui nesse cantinho, vou mostrar ao longo dessa série de vídeos. Bom, o desmanche vai tomar depois, vai ganhar uma série de múltiplos, vendidos na Galeria Portos de Vila Seca, que me representava na época. Então são esses pequenos, né? Já com formato Fusca, que eu fiz também. Então eu fiz um Voyage, que é o primeiro, né?
Esse aqui era o Voyage. Sempre com a pergunta: existe um carro aí? Existe realmente um carro? E essa pergunta nunca respondia, porque esse realmente é o cerne da questão. É, depois um Jeep, um Oaxaca, com vista de Eminha Flores, quando eu fui para a residência lá em 2009, fiz o Fusca, ou fiz o Jeep. E o Fusca foi em 2008, 2000 o Voyage, o Jeep foi em 2008, o Fusca, que era do querido Alex Topini, do Filé de Peixe. A gente fez vários trabalhos juntos na época, e eu cobri também o Fusquinha deles, que era o Léo, a placa era LEO, chamam de Desmanchar o Léo, e que foi exibido impresso em PVC, emoldurado, e a gente colocou aqui os múltiplos na prateleira, foi na Galeria Portas Vila Seca, uma exposição coletiva que teve lá. Bom, quero ler para vocês, então já falei um pouco do desmanche. Né? Desmanche é esse termo do crime, né? Que eu me aproprio para dar título ao trabalho, quando o crime desmonta, né? Desfaz as partes todas do carro, né? Então, esses cubos também eles vão sugerir essa dissociação ou esse desmonte, né, desse objeto, como essa fragmentação. O Calito vai falar de uma maneira magistral no texto dele sobre desmanche, então deixo com vocês as palavras de Calito Carvalhosa, eu vou fazer a tradução do espanhol para o português. Vamos lá. Então, desmanche e empilhamento. O artista trabalha com caixas, geralmente de papelão, cobertas com desenhos esquemáticos, cubos, feitos à base de linhas grossas vermelhas. São cubos que desfazem cubos. Desmanche e empilhamento servem como chave para o que estamos vendo. O primeiro, aqui vem o que eu falei anteriormente, né, o desmanche. Um carro na rua coberto com embalagens de papelão desarmadas, pintado com linhas que se prolongam sobre o asfalto, junto ao meio-fio. Desmanche parece ser um brinquedo que cresceu. Espera que algum personagem de desenho animado vá sair correndo com ele. Ao mesmo tempo, as linhas reconstroem um outro plano, os cubos desarmados, para cobrir o carro. Carro, papelão e desenho se desfazem um no outro, enquanto a rua e a calçada deixam a dúvida e a possibilidade de que ele possa sair andando. Empilhamento utiliza a mesma estratégia, mas, ao estarem as caixas montadas, os desenhos apenas criam volumes mais ativos com o mesmo empilhamento. Aqui, a ação soma os blocos, ativa o desenho e desfaz o conjunto. Duas ações opostas definem o trabalho, sem ter um fim nem começo muito claros. O artista se estende para todos os lados, desfazendo o espaço em um cubismo peculiar e irônico. Carlito Carvalhosa. O texto, na verdade, do Carlito se chamava Cubismo. Né? E no final ele fala esse cubismo. Então, nesse primeiro vídeo da série desse portfólio audiovisual, eu trouxe para vocês essa pesquisa com o material papelão e como ela é importante, né, ao longo do meu trabalho. E esse momento aqui é decisivo, né? Esse trabalho foi exposto, bom, na rua, em Santa Teresa, anteriormente no Sesc Barra Mansa, depois eu expus no Molo, no Circo Voador também, na Galeria Gentil Carioca, no Espaço Claraboia e no Museu Macai, no México, no Centro Cultural de Justiça Federal, no Museu da República, ou seja, em vários lugares, anos depois na Cidade das Artes, junto com o Caminhante, a sua metrópole imóvel, na Galeria Portas de Vila Seca e outros lugares onde esse trabalho muito identitário da minha produção foi exibido. Então, esse é o primeiro vídeo desse portfólio audiovisual. Eu
A gente tem mais tempo, então eu vou aproveitar para falar sobre outra série que conecta também bastante diretamente a desmanche, que são os totens temporários. Os totens temporários também são objetos feitos com papelão, em menor tamanho, né? São esculturas assim, que apresentam esse desequilíbrio, feitas com esses pictogramas, que são indicadores de funcionamento, de como, ou seja, como manusear o papelão, né? Faltou dizer também que desmanche também tem isso, né? Os pictogramas são retirados do carro e são colocados pelo chão, simulando um outro uso desse carro. E nos totens temporários, esses pictogramas, eles são próprio elemento gráfico que vai comunicar dentro desse jogo, dessa trama escultórica. Então, eles são colocados assim, desequilibrados dentro da caixa de acrílico, né, que emoldura eles. Eles apresentam essa característica de desequilíbrio, então aparece também que um chassi de computador, um gabinete, né, de PC antigo. Então são uma pesquisa de material bastante extensa, com um monte de recortes, né? Nessa época eu tinha um banco de acúmulo de recortes de papelão muito grande. Bom, esse é o primeiro totem temporário. Vou mostrar alguns aqui para vocês. Depois temos aqui esse outro. Esse também que tem uma forma mais de casa, né? De guarda-chuvas aqui como uma espécie de proteção dessa casa. O material é muito frágil, né? Papelão, então a questão de usar o acrílico preserva mais a questão da cor, da textura, né, do papelão. Protege dos raios também do sol, da luminosidade, de certa forma, da poeira, o que mantém que o trabalho fique mais tempo durável, né? Também trabalha com diferentes formas de cortar o papelão, né? De lado, sim, fazendo essa cobertura, mas ele aqui fica mais rígido, né? Mais sólido quando eu corto ele de lado e trabalho com esse bloco para receber. E depois também vou começar a trabalhar com esses. Nessa série vai ser mais vasta, né? Com esses totens e também com outras cores, também com palavra, né? Contido, o que está contido todo esse material que está aqui dentro, né? Então tem como conectando com o desmanche, o que estava por dentro do carro, né? Tem esse mistério desse miolo que não se pode ver. O meu trabalho tem uma espécie de ilusionismo, vamos dizer assim, entre aspas, desse miolo, desse recheio que não é possível ver, mas que está aí, né? Então, que eu deixo essa pergunta: qual é o recheio disso? Será que tem aí dentro? Será que tem um carro? O que tem dentro desse conteúdo aqui, né? Em espanhol, conteúdo. O que está contido aqui dentro? Que tanta informação está aí? Então, esses são os totens temporários. Outro que vai falar do peso, né? 6,2 quilos, tudo uma questão da, da numeração, né? Gosto muito de trabalhar isso, que é uma máxima da arte das vanguardas, né? Da arte russa, essa questão do uso do industrial, né? A arte pólvora também vai trabalhar com essa questão, né? O neoconcretismo também tem muito isso, né? O uso dos números, Mira Schendel, né? Podemos dizer. Aqui o outro também, né? Trabalha com a questão dos números também. Uma espécie de cálculo, pode ser também traduzido como cálculo dessas estruturas internas. Eu gosto muito de trabalhar com esses números e com a questão do miolo, com a estrutura interna, o que é que poderia estar comunicando aí, né? Então estão os totens temporários. Isso aqui é muito interessante, tem uma lupa, eu adicionei uma lupa e tem um pequeno fragmento muito pequenininho que diz mescla aqui dentro, mistura.
E o próprio totem tem essa mistura de cores. Então, você para ver esse fragmentozinho aqui, é uma coisa muito miudinha, usar essa lupa. Então, é já uma adição de um outro objeto dentro da série. Então, é uma inserção de uma outra ordem dentro da série. Esse é um dos poucos que tem alguma coisa além de papelão. Do isométrico, né? Isso que eu também gosto muito, tem essa faca alfa, que simula, né, os cortes, e essa estrutura de casa, de jogo de bloco de madeira, né? Aquelas casinhas assim, remontando. Uma dessa ideia construtiva que está no meu trabalho. Eu tenho muito, né, do vídeo, do jogo de Lego, do jogo de construção de bloco de casa, na construção desses trabalhos, desses totens. Então, os totens temporários falam da perecibilidade desse material, né, do papelão, totem desse empilhamento, né, dessa elemento informativo. Assim como eu apresentei em desmanche antes, o empilhamento que também tem um empilhamento, né? O empilhamento como escombros, como acúmulo de informações que está aí dentro. Isso eu gosto muito. Isso que eu tenho aqui comigo em casa, tem aqui, acho que está aqui. E são esses sistemas de funcionamento de uma TV, né? AV, Smart Sound, Spine, Stereo, e toda essa informação, vamos dizer assim, contida aqui, né? Na forma desse acúmulo. Então, o acúmulo é um tema muito recorrente no meu trabalho dessa época de papelão. Esses totens aqui já vão ganhar um outro tratamento, ganha uma fita no acabamento lateral, vai ficar com um outro desenho, uma coisa que dá um outro desenho, né? Diferente dos outros que não levam fita, que tem essa coisa da aresta aparente, que tem essa agressividade, né, no espaço. Esse aqui já é mais contido no sentido das arestas, né? Por outro lado, ele ataca para várias direções, enquanto o outro é mais contido de outra forma. Esse aqui parece uma árvorezinha com todos os sistemas de funcionamento. Ah, esse aqui é muito legal também, porque esse aqui ele é móvel. Esse é a coleção do Júlio Castro, de Santa Teresa. Ele me comprou esse na época. Não sei se você pode manusear, tem influência dos trabalhos do período concreto, né? Paulo César Leal, Paulo Roberto Leal, desculpa. Paulo Roberto Leal me influenciou bastante esse aqui. Então, os pictogramas eles estão o tempo todo em organização. Paulo Roberto Leal tinha trabalhos também com papéis que o João, e gostei muito desse trabalho dele. Esse é o grande totem branco, que ele é a coleção do amarelo e negro, ficou com eles na época. Essa é uma gravura que, na verdade, eu faço bidimensional a estrutura tridimensional. Na forma dos totens aqui, né? Ó, toys. O totem toy, que não está aqui, mas ele realmente existe. Uma caixa de brinquedos. Então, apresentei para vocês Desmanche e os Totens Temporários, que são dois trabalhos de 2007, assim como a Gênese mesmo. Quero ler para vocês um texto muito bonito do Jorge Salomão, finado Jorge Salomão, saudoso Jorge Salomão, finado não, porque ele continua vivo, o espírito dele está aí, mas saudoso sim, muito bastante, né? Figura incrível que eu tive a honra
de passar uma tarde junto. Eu presenteei ele com uns totens temporários de uma exposição na Amarelo Negro que eu fiz na época chamada Tumulto. E o Jorge gostou tanto e ele quis umas caixas dessa e ele falou que não podia ter. Eu falei, se você conseguir pegar um táxi e levar para sua casa, eu vou lá, monto para você, a gente passa uma tarde e você me conta mais sobre o Oiticica, né? Porque ele conviveu com a Oiticica, né? Então o trato foi esse, ele topou, ele pegou, ele falou, já estou aqui na galeria pegando as caixas, estou levando para minha casa em Santa Teresa. E eu fui lá e passei uma tarde agradável com ele, montando, repintando. As caixas pareciam, os totens pareciam com desmanche, né, com tinta vermelha, não como esses. E na ocasião ele escreveu esse poema, que é muito bonito, né, que fala: caixas juntas, superpostas caixas, linhas que contornam as caixas, caixas mutantes. Você pode colocar em várias posições. Um Kama Sutra escultural, de baixo para cima, de cima para baixo, pode usá-las, mexê-las e ter várias óticas. Jorge Salomão. Então, Jorge escreveu sobre os totens temporários, que na verdade ele escreveu meio que um misto entre totem temporário e empilhamento, né? Os totens temporários, junto com os empilhamentos e alguns outros trabalhos, foram expostos na Aliança Francesa do México, anos depois de 2017, mas antes foram expostos no Centro Cultural de Justiça Federal em 2011, na exposição Tumulto, e outros lugares também que não estão aqui, mas esses aqui foram os mais importantes. Então, no lapso de mais ou menos de 6 anos entre um e outro. Então, esse é o primeiro vídeo do portfólio audiovisual da minha página alessolto.com. Eu estou fazendo aqui para disponibilizar no YouTube, a título de comentário, de mostrar mais um pouco da minha obra comentada. E, e esse é o primeiro vídeo. A gente já está aqui com um tempinho. Queria mostrar para vocês depois desse. E um outro trabalho também que vai falar que são uns anos depois, mas ele fala também desse material que deriva dos totens temporários. Anos depois eu retomo ele. Vou procurar falar rapidinho, tem mais 12 minutos aqui, que é o estilado para cima, né, ou em espanhol chamado de hacia arriba, que é aquela comunicação que vem nas caixas. Então, eu trabalho nesse momento com vários totens temporários, agora com outra estrutura, com caixa de iPhone, né, com cimento, eu vou organizando com papelão todos esses recortes que dizem para esse lado para cima, né, hacia arriba, e com elementos como os pictogramas, comunicando na estrutura da escultura. Ok? Então, essa aqui é a primeira. Esse trabalho foi exposto na Aliança Francesa. Essa aqui é uma colagem muito interessante, que não tem a ver com totens temporários, mas que eu fiz numa loja um espaço de reciclagem de papelão. Fiz fotografia de várias laterais de caixa, né? Então é com asas mais fortes, todos os dias para cima retorna. Uma poesia visual com fragmentos das caixas. Então, toda essa série aqui do trabalho com papelão, né? Qualidade certificada naturalmente, tem esses números que se repetem, como eu falei na série anterior. Esse também que parece nos ovos, conceito da família, né? Questionando essa questão da ideia da família. Essa foi a curadora na época de Luan Sariego, que escreveu um texto muito legal, que eu vou ler daqui a pouco. Então tinha esses trabalhos também bidimensionais, gravura e escultura.
Outro aqui, tem número 16, cimento, caixa de iPhone, papelão, recorte de papelão. Escrevo essas várias setas para cima com essas réguas, né? Isso é uma caixa da Adidas, de tênis Adidas, que é muito legal. Tem vários, é como eles colocam uma régua por fora da caixa. Eu trabalhei com toda essa caixa. E, geralmente também trabalho assim com uma caixa, trabalhando todas as potencialidades dessa caixa, né? E quando entram várias, como essa aqui, que são várias caixas, mas essa aqui é basicamente uma caixa só. Como uma outra série que chama Fabuloso, que eu vou apresentar no próximo vídeo, e também é uma única caixa de material de um detergente chamado Fabuloso. Aqui são vários displays assim, de fotografia, colocado até uma fotografia pequenininha de rosto, e eu trabalhei com esses cromatismos. Aqui, esses desenhos geométricos feitos com essas lâminas de papelão, também esses jogos de significantes, né, com esses pés aqui, proibido pisar, pegar por todos os lados, né? Mais ou menos o que o Carlito Carvalho disse no texto que eu li antes, né, sobre desmanche, tá por todos os lados. Essa foto é muito legal. Nossa, essa senhora aí. Foto da Daniela, foi lá e registrou a exposição na época. Então, vão ter vários registros de amigos, de pessoas importantes, né? Que escreveram, que fotografaram, que deram opinião. E eu vou ler o texto da Junoé, então, para terminar aqui o cartaz de exposição, fui na Aliança Francesa da cidade do México, localizada no bairro de San Ángel, próximo ali a Coyoacán, a área da Filha Kahlo ali. Então, foram esculturas, colagens, gravura, fotografia. Uma exposição muito, muito legal. Então, essa série do Esse Lado para Cima, né, a Arriba, foi um desdobramento do, dos totens temporários, mais ou menos 6 anos depois da criação deles em 2011, e um pouco antes, né, 2007, 2011, que na verdade que estão 10 anos desde o desmanche, que é 2007, até essa exposição, são 10 anos de trabalho com esse material. Obviamente que, bom, não obviamente, mas entre esse período eu trabalhei com outros materiais, plástico, bilhete de loteria, muitas coisas, é, bolas de gude, adesivos, e depois voltei para o papelão de novo. Então, o papelão é uma recorrente no trabalho, pelo menos até esse ano, 2017, um pouco depois também, vai aparecer mais. Vou ler o texto da Júnior. Então, este lado para cima, ou assim arriba, é uma série de obras construídas a partir do deslocamento de símbolos e imagens provenientes das embalagens de produtos. Nesta, Souto trabalhou com um símbolo presente em milhares de mercadorias e que, de maneira comum, simboliza a instrução de pôr alguma coisa para cima para evitar que a mercadoria se danifique. Mediante a imagem de uma seta. Este conjunto de obras, elaborado em 2017, foi criado a partir de um processo que busca liberar esse sinal da sua significação comum para abrir a novas linguagens e romper a sua fictícia univocidade, ou seja, a sua única forma de comunicar. Desde um contexto pós-industrial e herdeiro de várias tendências da arte que trabalhou com os desperdícios, o artista apela para esse signo handmade para levá-lo na direção de um âmbito poético transfigurado em esculturas e gravuras que poderiam assemelhar-se a brinquedos e a jogos que transformam. Não, eu utilizo papelão, material associado a tudo que é pobre, barato, para conseguir que essa sinalização faça um convite para ver mais além do que percebemos habitualmente, através do jogo e da transformação. O giro semântico desenvolvido
é propiciado pela descontextualização da matéria. O cartão, o papelão utilizado é um elemento concebido de uma maneira comum como um descarte. Elaborado com fragmentos de caixas, a série joga com a terminologia assim arriba ou esse lado para cima e suas conotações. Acima está o céu. Acima está a vai sempre em direção à bolsa de valores. Acima está o ânimo quando estamos em comunidade, quando estamos em grupo. E para cima boia o que é leve. Muito bonita essa parte toda que ela fala. Muito, muito, muito. Ela acerta em cheio, né? Então, acima está o céu, acima vai a bolsa, para cima vai tudo na bolsa de valores e cotações. Para cima está o ânimo, quando estamos em comunidade. E para cima flutua tudo que é leve. Assim, arriba, ou esse lado para cima, se converte em uma imagem que o espectador pode dotar de suas próprias vivências, para talvez levar a um entorno, para talvez levar ao seu entorno, à sua volta a esperança que nos convida a deixar para baixo aquilo que é pesado no nosso dia a dia. Dinoen Sariel, o grande Dinoen, escreveu um texto realmente maravilhoso, muito, muito certeiro de tudo aquilo que eu queria transmitir nessa série. Então, essa série de obras mostra como o ícone, né, da flecha, do estado para cima, mostra essa positividade da comunicação. Essa série aqui, essa colagem visual de fotografias mostra também tudo que com asas mais fortes todos os dias volta para cima. Então, jogando para cima, vamos para cima, transcender a matéria, transcender pesado, como ela fala, né? Esse peso do cotidiano. E ao mesmo tempo as esculturas estão fixas em cimento, né? Então é esse que sai desse concreto, desse pesado e se projeta para cima. Então, nesse primeiro vídeo eu apresentei 3 séries: desmanche e empilhamento. Logo depois apresentei totens temporários, que é um desenvolvimento, ou seja, mais ou menos dentro do período de desmanche. E logo depois, entre 7 e 10 anos, vem essa série de totens temporários, que eu achei legal também falar aqui, porque se conecta diretamente com a mesma poética do papelão, com os mesmos materiais. No próximo vídeo, né, na sequência, eu vou falar também de outras séries que eu trabalho com esse material, né, que seria Fabuloso, que está aqui, e Chiquita, realizado na Guatemala, e esse aqui na Cidade do México. Então, vou assim, por materiais, fazendo alguns saltos às vezes, mas para falar de uma maneira temática, os materiais que eu trabalhei nessa primeiros três, as primeiras 3 séries nesse único vídeo aqui, o material papelão. Então, esse é o portfólio audiovisual, o meu portfólio audiovisual, que a partir da página alessolto.com. Então, esse é o primeiro vídeo. Até o próximo vídeo. Até breve.